Muito boa tarde, senhoras e senhores, muito bem-vindos ao programa Fim de Tarde em Dois Irmãos, um programa da TV local Dois Irmãos, ligado ao Jornal Dois Irmãos, veículo de comunicação com 36 anos de existência, 26 anos diário, focado exclusivamente na cidade de Dois Irmãos, um veículo que cuida da nossa cidade e que, nesse espaço aqui da TV local, traz as boas notícias daquilo que, em se fazendo, proporciona o desenvolvimento do processo civilizatório para que a cidade continue sendo tão boa quanto ela é. Hoje o programa recebe aqui com grande satisfação e grande alegria dois integrantes do assunto que está sendo pauta em todos os jornais, todas as rádios, todas as televisões no estado do Rio Grande do Sul, que é a greve do magistério estadual. Estão aqui conosco hoje Orides de Souza e o Noé Oliveira. Ambos são do comando de greve do CEPERGS regional aqui. E nós vamos conversar aqui com eles hoje sobre a greve dos professores. Nós já tivemos aqui na semana passada a professora Márcia, a professora Leila, o professor Paulo Renato conversando conosco e explicando as razões da greve. Tivemos também aqui já passeatas que começaram a sua concentração aqui na frente do jornal, na famosa Esquina Democrática, e que posteriormente seguiu, e nós entrevistamos ao vivo todas as pessoas que estavam naquele ambiente, né, de reivindicação. E hoje nós queremos ouvir do Orides e do Noé um bate-papo conosco aqui sobre o novo vídeo que foi recentemente publicado pelo Jornal Dois Irmãos também, assim como foi publicado em diversos outros veículos de comunicação, um vídeo em que o governador Eduardo Leite nos mostra a visão dele daquilo que é o projeto em relação ao plano de carreira do magistério estadual do Rio Grande do Sul. Orides e Noé, muito obrigado pela presença aqui, satisfação ter vocês dois aqui. Sei que vocês estão numa correria, porque não é fácil. Vamos começar do princípio aqui, então. Depois a gente entra, eu vou mostrando algumas partes do debate da fala do governador e vocês podem fazer o contraponto e a conversa vai seguindo nesse ambiente. Em primeiro lugar, em que vocês são do Comando Regional de Greve. O Comando Regional de Greve nessa nossa região significa o quê? Quantos municípios, quantas escolas, quantos professores? Boa noite e bem-vindos. Boa noite, a gente agradece o espaço também, que é muito importante, né? Nosso núcleo, o CEPERGS se divide em 42 núcleos no estado, né? Para poder dar conta da amplitude que é o Magistério Gaúcho Estadual, né? E o nosso núcleo, o 14º núcleo do CEPERGS, com sede em São Leopoldo, ele abrange 27 municípios, hoje, fechamos 2 escolas nos últimos anos, hoje 131 escolas. Então é um núcleo bem grande, né? Um latifúndio, como a gente chama, né? Quantas escolas ao todo? 131 escolas. 131? Eram 132, né? Andaram fechando escolas, municipalizando também. Então hoje o número é 131. E quantos alunos nós temos na região aqui, Orides? Alunos? Não temos. É possível saber quantos tem? Acho que com a coordenadoria certamente se tem, né, esse número, mas hoje eu não tenho uma ideia para te dar. No estado são 2.350 escolas, mais ou menos, né? Mas o número de estudantes eu não sei te precisar. E em relação ao número da adesão à greve nessa nossa micro-região aqui? Na nossa região hoje nós temos mais de 80 escolas com greve. Mais de 80? Mais de 80. 80 de quantas? De 131. De 131. Acredito que então temos aí 2/3 praticamente. 2/3 praticamente. Um pouquinho mais, eu acho. Porque hoje outras escolas entraram na greve depois do ato de ontem, né? Então acho que a gente está beirando os 90 escolas já. Esse ato de ontem foi onde? Foi na frente do Palácio Piratini, foi um ato estadual. Né? Até andaram publicando uma foto muito significativa, né? Da polícia que, recebendo atrasado, está impedindo pessoas que estão pedindo pagamento de salário, né? Muito interessante, teve umas publicações bem boas. E teve maiores adesão. De todo o estado do Rio Grande do Sul, a região que normalmente a grande Porto Alegre e a capital sempre aderem mais a esses movimentos. Como é que está nessa vez? Essa greve é um pouco diferente, né? Porque a nossa região está com uma greve forte como antes, né? A gente não tinha visto já nos últimos anos, né? E o interior também está bem forte.
Na verdade, no interior do estado está com escolas em greve que nunca tiveram histórico de greve, né? Seja na fronteira, seja no centro, seja no oeste, no sudoeste, muitos lugares do Rio Grande do Sul com greve, onde nunca se viu greve, né? Desde 79, que foi a primeira greve, né? Algumas escolas que estão em greve hoje não tinham feito nenhuma vez. Então, é realmente uma greve diferente. Não dá para te dizer que uma região está melhor do que a outra, ou mais forte do que a outra, porque em outras greves a gente sempre fechava assim, né? A Grande Porto Alegre segurava a greve, mas Pelotas, Santa Maria, Rio Grande, que eram os grandes núcleos que seguravam a greve. São os núcleos urbanos muito fortes. São muito fortes. Pelotas. Caxias, como é que é normalmente, Orides? Caxias é um núcleo grande também, mas depende muito do momento, do contexto, né? Mas hoje está muito forte também, que é um núcleo vizinho nosso aqui, né? Então, Orides, pessoalmente, tu trabalhas em Novo Hamburgo e o Noé em São Leopoldo. Tu trabalhas aonde? Qual é a escola e qual é o bairro? Eu sou de São Leopoldo. Tu é Capilé. És Capilé, ó. Capilé, trabalhei muitos anos em São Leopoldo também. Trabalhei muitos anos em São Sebastião do Caí também. Eu trabalhei em muitas regiões, mas hoje eu trabalho em Novo Hamburgo e numa escola de periferia, né? Escola Jair Foscarini, mais conhecida como Boa Saúde, que fica no bairro Boa Saúde. Lá eu sou vice-diretor, 20 horas, e supervisor 20 horas. O nome da escola é Jair Foscarini? Jair Foscarini. O ex-prefeito? Já botaram o nome do Foscarini? Desde 2015, essa mudança. Foscarini é um grande amigo nosso que se foi, né? Ele tem, eu acho, um sobrinho dele, que é vivo, né? Pessoal. Não, o Jair é o sobrinho. O Atalípio é mais antigo que ele. Mas tem, acho, um outro sobrinho mais novo, atualmente. Inclusive, ele esteve lá entregando um livro. É possível. É possível. É um passeio novo. É possível, Da saga dos Foscarini começou em Novo Hamburgo com o Atalípio Foscarini, que substituiu o Nelson Ritzel, e que posteriormente veio então o Jair, que era sobrinho dele. Que era sobrinho dele. Bom, e assim, ó, nós temos feito aqui uma série de encontros, né, e tentado encontros. Eu te confesso assim, que os professores são meio tímidos, né, na defesa dos seus próprios direitos. De onde vem isso, Lides? Você que é um homem tão experiente nessa área de greves e de movimentos, assim, por que os professores têm tanto receio de se expor na defesa de uma coisa que é direito deles? Principalmente na greve que nós estamos hoje, né? Talvez uma das mais justas. Sim. Para mim toda greve era 47 meses de atraso de salário. E aí? Pela dignidade. O professor anda cansado, atacado nos últimos anos de uma forma brutal, né? Agora a gente chegou, digamos, ali, né? Não dá mais. Está no limite. Está no limite. Não começou hoje nem nesse governo, né? Os ataques começaram há bastante tempo. E um ano foi muito duro, né, para os professores, principalmente os professores contratados, né, que não têm estabilidade, gente doente sendo demitida. Tivemos um colega com câncer que foi demitido em licença de saúde. Isso também repercutiu bastante na mídia, né? Você deve ter acompanhado. Professora com licença gestante foi demitida, entre outras questões, diminuição de turmas, enturmação, troca de escola. Quem fez greve em 2017 foi bastante perseguido, né, com troca de escola, mandando para mais longe. Então isso tudo vai cansando o professor, né? É difícil dizer qual é o motivo, né, dessa questão de não querer, mas geralmente deixo mais para o pessoal que é do sindicato mesmo, para ir lá representar, sabe falar, eles acham que sabe, né? Para nós parece uma timidez apenas, né? Porque no dia que os professores estavam aqui na frente, na caminhada deles, né? Todos falaram naturalmente, normalmente, só que quando nós convidamos para vir ao estúdio, eles diziam assim, não, chama o CPR, chama o CPR, chama o CPR. Medo da câmera. Pode ser desespero. Bom, nós assim, como é que vocês que estão todos os dias, já estamos aí aqui, 20 dias de greve, 30 dias? Não, mas até a segunda semana, assim. 14 dias, então, mais ou menos, 14 dias. Se você tivesse de sintetizar o que os professores estão solicitando com esta greve, Orides, o que vocês diriam? São dois, ou não é? São 2 pontos, né? Pode me ajudar também, né? Nós somos 2 pontos principais e únicos da nossa pauta dessa vez. A gente precisa ter uma pauta enxuta, até porque a gente precisa que o governo nos atenda o mais rápido possível, né? Tem um ano letivo aí. São 20 dias de fechamento do ano letivo. Está a perigo, né? Então, a nossa pauta é o fim do parcelamento e do atraso de salários, né? E aí, junto, o pagamento do 13º, que também vai ser parcelado, mais uma vez, né? E, obviamente, a retirada do projeto que é nefasto, que é de morte, que acaba com a carreira do magistério público estadual,
e que vai realmente desincentivar uma grande parte da população que um dia, dos jovens, né, que um dia pretendia ser professor. Já não são muitos, com o fim da carreira do jeito que ele está colocando, e não é só para os professores, né, todos os servidores públicos. Então essas são nossas duas pautas que a gente coloca para o governo nos atender. Então são duas coisas. Uma, fim do salário, fim do parcelamento do salário, né? E segundo, retirada do. Nós temos aqui um vídeo, por isso que eu convidei vocês, por isso que avisamos antes, né? Que nós temos, foi postado um vídeo do governador Eduardo Leite aqui, aliás, um vídeo muito bem feito, né? Claro, né? Um homem acostumado a discursos, né? Óbvio, né? E ninguém chega ao governador do estado se não estiver bem preparado, né? Pelo menos verbalmente, né? E aí, Adam, nós temos aí o vídeo do governador, onde ele fala, vamos tirar a abertura fora e vamos pegar do minuto 1.09 ali, tá? Tá? Onde ele fala, vai de 1.09 até 2.14, dá 1 minuto e 5 segundos ali, tá? Onde é que, eu te dei um outro papel aí, né? Tu tá com ele na mão aí, é esse que tá na mão aí, então me passa aqui, vamos dar uma olhadinha. Então, eu te dou o comando daqui daí, tá? Então, do minuto, coloca o minuto 1.08, 1.09, né? Para nós, onde ele fala, professor Eurides, do plano de carreira, tá? Coloca no ar, vira para eles aí para nós mostrarmos aí, por favor, o que vai sair no ar, então. Tá okay? Plano de carreira do magistério. Pensem bem, se esse plano de carreira atual é tão bom, por que a vida dos professores não melhorou nas últimas décadas? O plano de carreira atual é de 1974, tem 45 anos e jamais passou por uma atualização efetiva. É ele que impede o professor de ganhar melhor, engessando a sua remuneração ao vincular diversos benefícios a percentuais do salário, impossibilitando qualquer governo de conceder os reajustes que a categoria merece. Com um Estado deficitário e um plano de carreira com efeito cascata tão grande para milhares de servidores, torna-se totalmente inviável valorizar mais os educadores. Mudando o plano de carreira, nós teremos um novo ponto de partida e poderemos começar a fazer melhorias na remuneração dos professores neste e nos próximos governos. E muita gente não percebeu que nós já estamos fazendo isso na proposta que enviamos aos deputados. Vamos ver isso na prática. Veja como será o início da carreira. Bom, Eurides, mas basicamente... Eurides, essa primeira fala do governo, depois nós vamos seguindo parte a parte, porque é um vídeo longo, eu não posso botar o vídeo todo de novo aqui, senão vocês não teriam razão de vir aqui, né? Vamos fazer por partes aqui. O que se diria disso, do que o governo está dizendo, que tem que fazer essa modificação? Bom, primeiro é importante dizer que toda e qualquer proposta para mexer no plano de carreira, ela é inviável porque ela não é nem ética. Porque uma categoria que recebe há 47 meses atrasado, parcelado, e no governo Leite, que prometeu que no primeiro ano ia colocar em dia, porque era questão de fluxo de caixa. Isso tem vídeo dele, né? Não estamos inventando nada. Ele intensificou isso, nós estamos com 2 folhas batendo. Né? Isso foi no governo dele, né? As 2 folhas. A gente está há 47 meses parcelado e ou atrasado. Né? O 13º todo ano se faz empréstimo, nós pagamos o banco com o nosso salário quando a gente não quer esperar. Né? Sim. Então eu acho que neste momento, com o contexto que os professores estão sofrendo, além de toda a questão de estrutura de escola, de falta de professor, etc., não é nem ético, né? Acho que faltou um pouco de sensibilidade para o governador, que ele fez isso neste momento e no segundo semestre, quase no final do ano. Né? Então eu acho que primeiro coloca em dia, dá dignidade para os professores, depois a gente senta para conversar sobre o plano de carreira. Né? Acho que primeiro isso tem que ser dito. Essa seria a primeira colocação em relação à primeira, porque até aqui ele não disse nada ainda, né? Agora vamos para frente um pouquinho, Ada, tá? De novo, tira o som de fundo sempre nosso aqui e coloca ele lá, de 2h14, tá? No vídeo do governador, até 13h10, tá? Quando for largado. Aqui ele fala o plano dele na prática. Isso. Tá? Então, Adam, vira para nós, por favor, e coloca de novo aí. Vamos ver. Estamos fazendo isso na proposta que enviamos aos deputados. Vamos ver isso na prática.
Veja como será o início da carreira com a nossa proposta. Hoje o Rio Grande do Sul precisa pagar um completivo para que o professor não receba menos do que o piso nacional do magistério, que é de R$ 2.557,80 para quem trabalha 40 horas. Agora, em vez de R$ 1.260,20, serão pagos R$ 2.557,80 como subsídio para quem ingressa no primeiro nível e classe do magistério. Pela nossa proposta, nós vamos finalmente pagar o piso nacional do magistério a todos os professores da nossa rede. Além disso, vamos remodelar a forma de remuneração, passando para o sistema de subsídio. Com isso, as vantagens automáticas que hoje incidem com percentuais sobre a remuneração básica do servidor passarão a ser parcelas autônomas. Nenhum professor da ativa perderá absolutamente nada. Agora ele falou. Agora ele falou. E aí, Eurides? E Noé? Noé não fala nada, né? O Noé só está olhando. Essa parte do Noé foi um dos primeiros a nos alertar, né? Bom, primeira coisa, nós temos um piso nacional estabelecido em lei já desde 2008, a conhecida lei do piso, que estabelece atualmente um valor de R$ 2.557,74, né? Numa carreira inicial, que no nosso plano é chamado de nível 1, né, magistério, os professores que fazem, né, curso normal. Então, elas cumprem 40 horas e ganham esse valor, né, deveriam ganhar em todo o território nacional. Só que no Rio Grande do Sul, estamos aí com a metade desse valor, R$ 1.260. Tanto o nível 1 quanto o nível 5 da nossa carreira, né, a licenciatura é nível 5. A nossa carreira tem 6 degraus, né, chega até doutorado no nível 6. Então, a partir do nível 1, né, 40 horas é só o nível 1. Quando chega no nível 5 e 6, são 20 horas com esse salário do piso integral de 2.557. Né, o governo faz um jogo de palavras de 40 horas, mas ele não está colocando que é a lei. Então, só para nós entender, então. O piso do qual fala que seria o piso nacional 2.557 seria para 20 horas semanais. Isso, licenciatura e doutorado, mestrado e doutorado. A pessoa que estivesse no topo da carreira, vamos dizer assim, né, no topo tá, então seria para 20 horas. Exato. Se desse 40 horas, seria o dobro disso, a princípio. Exatamente. A princípio, né? Tá, a princípio. Aí vai a 5.300 e pouco. Então ele apresenta um quadro ali maravilhoso, bonito no quadro, onde coloca um teto de 3.800, parece, né? É o fim da carreira, a pessoa entra com aquele valor e se aposenta 30, 40 anos depois com 3.800, sem triênios, né? Na nossa carreira atual, cada 3 anos a gente tem um... Ele vai falar disso em seguidinha, isso, tá? Aí nós vamos falando sobre o que agrega o salário. Mas, basicamente, então, nessa primeira parte da fala do governador ali, o que ele está dizendo de equivocado para que nós, que somos leigos no assunto, né, quem não é jornalista, que isso é um grave problema, Eurides, que nós reparamos que há uma... Vamos dizer assim, a comunicação não educa. Mas a educação também não se comunica, né? Então, nós estamos tentando aqui fazer um casamento, né, de quem educa com quem comunica para que as pessoas possam entender praticamente. Na prática, qual a diferença entre o que o governador disse, senhor Noé, e o que vocês vivem no dia a dia? Especifique bem devagarzinho, com calma, para que nós possamos entender. A primeira coisa que nos afeta muito forte atualmente é a questão desses 1.260, que está ali, né, no nosso contra-cheque. Né? Esse é o salário do professor para 20 horas. 20 horas, tá, desde novembro de 2014. Sim. Então, completamos agora 5 anos com 1.260. Uma inflação terrível nesses 5 anos. Sim. E nós continuamos... Isso começou lá no governo do Sartori, né? Isso. O famoso gringo, né? Isso. O nosso último reajuste foi ainda no finalzinho do governo Tarso, né, que ele fez um escalonamento de reajuste, dava 3% num mês, 2 meses depois mais 5%. Então chegamos no limite de 1.260 e dali não
não saímos mais até hoje. Sim. Em cima disso, ele está fazendo todo esse... Então isso é o que consta no cheque, contra-cheque de vocês, 1.260. O que o governador está dizendo para nós? Ele está dizendo assim que ele vai pegar aqueles triênios que eu ganho, 5% a cada 3 anos, né, por tempo de serviço, dedicação. Ele vai pegar esse pacote, né, se eu tenho 15 anos, né, eu tenho 3 triênios, ou 5 triênios, né? 5 triênios. Eu ganho, vamos dizer, R$250. A mais por triênio. Isso, 1.260 mais esses 250, vamos dizer assim. A proposta dele é juntar isso, somar essas duas coisas e dizer que eu estou agora ganhando o piso. Mais ou menos, resumindo, é isso. Resumindo, seria essa a colocação. Ele também diz, Noé e Eurídice, quanto ganha o professor no topo da carreira? Ele diz isso. Vamos ver o que ele diz. Posso só Claro. Dessa primeira Por parte favor. vídeo? Desculpa, não estou com pressa aqui, nós temos tempo. Pode ficar tranquilo, que vocês estão em casa. Só complementar o que Noé falou, né? Que está bem dito, mas a jogada que ele faz, é importante olhar o desenho no quadro verde atrás do governador, o que é hoje, 1.260, né? E o que vai ser com o projeto, daí está escrito assim, novo, 2.557. Sim. Qual é a jogada aqui? 1.260 é para 20 horas. Aí o novo que ele escreve é 2.557, 40 horas. Daí Ninguém vai ganhar 2.557 com 20 horas. Aquilo ali é 40, isso não é uma Quer dizer, jogada não se dele. cumpriria o piso aquele nacional de novo, então. Mas não como base da carreira, né? Sim. Praticamente como vencimento. Então ele faz uma jogada, não é isso aí. 20 horas, 1.260, 40 horas, 2.557, praticamente o dobro de quem tem 20 horas. É óbvio que se tu trabalhar 40 horas, tu vai ganhar... Vai dando mesmo, né? Dando mesmo. Acaba dando mesmo, mas aí não teria novidade. Porque nós olhamos, nós lemos, nós temos uma análise jurídica do plano, né? Sim. Do jurídico do CPR, do Chabic, e ele faz essa análise bem interessante. É uma jogada do governo. Então, acho que primeiro que ficar claro nesse vídeo é isso. Ele está mentindo no vídeo. Sim. Que é isso e vai ser um novo, vai ser isso. Não, muda o número de horas. Aí é óbvio, se tu muda o número de horas, tu vai passar a ganhar mais, né? É outro contrato. Novo, né? É outro contrato. E a questão ali do que o Noé falou assim, é ganhar por subsídio. Sim. Então, todas as minhas vantagens que eu tenho hoje como concursado, triênios, tem alguns que têm quinquênios, funcionário de escola, por Isso exemplo. nós vamos ver em seguidinha, mas pode falar, depois vamos voltando. Né? Mas é tudo isso que vai fechar aquilo ali. Os 2.550. Na verdade, o nosso aumento, entre aspas, de salário vai ser do nosso próprio bolso. E aí nós vamos ter um subsídio, vamos supor, de R$2.500, tá? E eu tenho uma parcela autônoma, que eram os triênios, sei lá, de R$500, por exemplo. Cada vez que o meu básico tiver um reajuste, se tiver, né? Esse reajuste vai em cima do básico, vamos supor 3% da inflação, e aí a minha parcela autônoma diminui 3%. Então eu ganho em cima e perco embaixo. Sim. Até que essa parcela autônoma vá se extinguir. Professor Eurídice, vamos colocar nos segundos, trabalhar com segundos aqui é um inferno, né? Mas vamos ver, dos 3h40 são só 15 segundinhos, bem rapidinho. O governador fala sobre quanto ganha o professor no topo da carreira, tá? Seria do 3h40 ao 3h55. Já entra com som, tira o som daqui, entra com som e corta aí quando chegar em 3h55. É bem rapidinho, 15 segundos só. Porque nós não entendemos exatamente quanto ganha o professor. Agora o senhor falando, o Noé falando, nós começamos a compreender a versão de quem ganha, né? Sim. Porque a versão de quem paga pode ser uma, a versão de quem ganha pode ser outra. Então estou fazendo um contraponto. Pode ser? Então coloca aí para nós. Recebe R$ 3.780,60. Na nova tabela, esse valor passa a ser de R$ 3.887,30, o que mostra que não haverá perdas. É claro que é pouco esse... Pode tirar. E aí, professor Eurídice, professor Noé, vamos lá, vamos por etapas aqui, né? O que é o nosso plano de carreira hoje, tá? Vou explicar bem simples para vocês entenderem como a gente perde e muito. Nosso plano de carreira ele é dividido em níveis, na vertical, e em classes, na horizontal. Nível 1 ao 6. Nível 1 é professor que tem ensino médio, que está em extinção também, que agora todos são... Como é que funciona? Ele estudou o ensino médio? Fez curso normal. Fez o curso normal, o famoso magistério aqui. Dá aula para currículo, né? Para primeiro a quinto ano integrado, né? Integrado.
Então, mas tem instituição porque agora mesmo os professores do currículo têm que ter licenciatura também, pedagogia, tá? Mas está lá, existe ainda, nível 1. E o nível 6 é o último para quem tem pós-graduação, seja ela qual for. Sim. Pode ser PhD lá em cima. Pode ser, digamos, especialização, mestrado, doutorado. Sim. Tu tem isso ali. E ele funciona hoje de forma automática. Tu fez o curso, tu fez uma licenciatura, tu vai para o nível 5. Cadastrou lá no governo. Vai lá, apresenta num semestre, no semestre seguinte tu começa a ganhar aquela diferença, que é em 10%, se não me engano. Né? Eu sou nível 6 hoje. Então, isso funciona hoje. Tá, devagarzinho, então, só para nós entendermos. Então, o sujeito entra ganhando um valor de salário e aí vai lá e faz um pós-graduação, por exemplo, ou um mestrado, por exemplo, ou um doutorado, que é mais longo, por exemplo. Simplesmente apresenta isso junto à Secretaria de Educação e já tem uma melhoria no seu salário, porque também teve uma melhoria na sua capacidade de conhecimento e, portanto, supõe-se de passar para os próprios alunos. Essa é a filosofia que está por trás. Até o momento é assim que funciona. 15 a 20% de um nível para o outro. Quanto? De 15 a 20%. Professor Noé, o senhor pode falar bastante, tá? Se o senhor falar muito fechado assim, as pessoas lá do outro lado não percebem. De 15 a 20% para cada graduação dessa. Não importa se é pós, não importa se é mestrado, não importa se é doutorado. Tá? Então se agrega ao salário final da pessoa. Ao salário final. Básico, na verdade. Que é o básico. Ao básico. É isso que eu queria perguntar. Final é quando tem tudo junto. Sim. Vantagens, teu básico. Quer dizer, o teu básico começa a melhorar. Para uma pós, para um mestrado, para um doutorado, o professor Noé se ganha quanto, mais ou menos, o professor Eurides? Da licenciatura, né, o nível 5, passa para o 6, é uns 15 a 20%. 15 a 20% em cima, a mais. Então, se a pessoa ganharia, qual é o em cima do básico, o senhor está dizendo? Sempre do básico. Se em cima de 1.000 e... O básico é quanto? 1.260. 1.260, seria R$120. Não, pessoal. 1.260, 20 horas, já é nível 6. Sim. Esse é o topo hoje. 1.260. Esse é o topo? Esse é o topo. Bárbaro. 1.260. Para 20 horas, né? Para 20 horas. Sim. Mas entre o nível 1... A minha dúvida é a seguinte, eu vou gastar para fazer um pós, porque custa um pouquinho caro, não tem gratuitamente por aí para fazer, ela vai ter que pagar, né? E é o professor que paga, porque a educação dele... a bolsa que está difícil. Então, e aí depois, quanto a pessoa ganha quando faz, por exemplo, um mestrado, um doutorado, a mais 15% em cima do salário básico? Depende do nível que ele estava antes, né? Se ele estava no 1, ele pula 100%. O total é 100%, do 1 até o 6. Do 1 ao 6. Aí já dá uma boa melhorada. Aí já é outra melhorada. Mas se tu está no 5, é pouquinho daí. Que o básico hoje do nível 1 é 640, 610, alguma coisa assim. Ele está abaixo do mínimo. Então o governo tem que colocar um completivo. É isso que ele fala, o completivo. O salário mínimo regional. Né? Claro, daí tem a unidocência dessas professoras, né? Acaba elevando um pouquinho, mas o básico do nível 1, né, de nível magistério, é em torno de R$610. Então, professor Eurides e professor Noé, vamos tentar sintetizar então. Governador, essa última fala do governador sobre o salário, vamos lá. Palavra de vocês, vamos ver o que vocês, para a gente completar isso aí, vamos pular de novo para ver outras coisas. Por isso que é importante saber como é hoje, né? Sim. Então, isso do nível 1 ao nível 6 tem diferença de 100% para 20 horas ou para 40, seja o que for. E na horizontal, são as classes de A a F, né? De A a F, são as promoções, ou por merecimento, ou por tempo de serviço, são feitas avaliações, cursos que a gente faz ao longo da carreira, tu vai avançando nas classes. Aí tem mais 100%. Então, ou seja, o nosso plano de carreira hoje, se nós chegarmos ao topo, nível 6 e classe F, são 200% do início. Pega os 640 lá, 20 horas, coloca 200%. É o que a gente chega no final da carreira. Então, hoje, 1.260... Para 20 horas. Para 20 horas. Você tem 1.800? Teria que calcular agora. É 1.260 A6, F6... Então, é 200% sobre 600, né? Mais 1.200 vai para 1.800. Quase R$2.000. Hoje, né? Hoje, sem pagar o piso. Mesmo sem o piso. Sem pagar o piso. Sim. Sem pagar o piso. Então, mesmo assim,
o que ele propõe é menos do que isso. No final das contas, a gente não vai ter nem aumento e nada, entendeu? Porque isso está tudo calculado, porque qual é a ideia do governo? Isso é uma coisa importante dizer. É acabar com o crescimento vegetativo da folha. Se tu acaba com o crescimento vegetativo da folha, significa que não há 1 centavo de diferença de salário. Hoje a folha cresce todo ano, sim. Eu não me lembro qual é a porcentagem que cresce. Porque somente por conta das vantagens que nós temos. Porque reajuste há quase 5 anos não temos. Vocês estão sem reajuste há 5 anos. Sem reajuste nenhum. O único dinheiro que entra a mais é de 3 em 3 anos, que é dos triênios. Então, quando tu faz um curso ali dos níveis, tem tu avança de nível. É isso. Por isso que a folha cresce vegetativamente, por causa dos triênios ou dos funcionários de escolas que tem, alguns têm quinquênios, tem aquela gratificação de 15, 25 anos, tem a unidocência das professoras das séries iniciais, tem o difícil acesso das escolas que tem difícil acesso. Então tudo isso vai fazendo a folha crescer vegetativamente, sem reajuste nenhum. Se ele faz um cálculo, um plano, que é para acabar com o crescimento vegetativo, onde está que o nosso salário vai melhorar? Onde? Nem os 3% da revisão anual que é feito para todos os servidores, nem esses 3% que seria o crescimento vegetativo é colocado mais. Né? Ontem eles aprovaram o orçamento para o ano que vem com um déficit de 5 bilhões, parece. Ali entre os 3 poderes, depois eles vão brigar entre si. Daí tem essa porcentagem dos poderes. Né? Eu queria colocar um detalhe aqui também que a gente não citou antes, a questão dos funcionários de escola, né, que estão numa situação mais decadente, mais terrível, né? Pega, por exemplo... Não os professores agora. Não, os funcionários. Quando o senhor fala funcionário, professor, não é a quem o senhor se refere, no caso? Os funcionários de escola que preparam a merenda, que cuidam do portão, do pátio, da secretaria, da limpeza da escola, né? São 4 grupos de funcionários. O plano de carreira foi criado ali por 2000, mais ou menos, onde contemplava, né, um crescimento também, né, um plano de carreira para os funcionários de escola. Então, eles têm uma jornada de 40 horas, né, essa é padrão, eles fazem o concurso para 40 horas, e o salário básico do servidor de escola está em R$640 mais ou menos para 40 horas. Então a merendeira trabalha lá, né, o pessoal que faz a limpeza da escola, tem esse valor e o governo coloca uma esmola chamada de completivo para atingir o salário mínimo. Então cada Essa vez foi que... dura, né? Essa foi pesada. Mas é o nosso o chão da Eu não estou nem censurando, você pode usar a expressão que o senhor quiser. Então, para eles atingirem lá aqueles 1.100 mais ou menos, que é o piso mínimo regional, o governo precisa complementar com uma esmola sobre os R$640 da sua jornada de 40 horas. Ele tem pelo menos um salário mínimo. Isso, o mínimo. Cada vez que ele completa 3 anos de trabalho prestado ao Estado, ele tem um prêmiozinho de 3%, ainda é menor do que o do professor. O professor é 5%, ele é 3%. Então ele ganha sobre o básico 3% e o governo retira do completivo. Tira de um bolinho e põe no outro e o total continua aqueles 1.100 mais ou menos. Então ele não progride, ele se aposenta como funcionário de escola com aquele mesmo salário mínimo, né, na situação que estamos hoje, porque o governo não corrige essa tabela do salário básico. Assim como dos professores ficou estagnado em 1.260, o funcionário de escola ficou em 640 mais ou menos. Professor Noé e professor Orides, vamos ver uma outra parte aqui, que é um pouquinho mais longa, é 1 minuto e 15 segundos, tá? Onde o governador fala do marco zero, é isso que ele está defendendo, um marco zero para a carreira do magistério no estado do Rio Grande do Sul. É isso que o projeto é, não. Nós precisamos, está na fala do governador, um marco zero para a carreira do magistério. Nós temos do 4 minutos 05 na mão e vai até o 4:33, tá? Né? Então daí nós vamos escutar esse aqui e aí em seguida eu quero que vocês coloquem, porque aí entra na fala do governador aquelas coisas do que vai ser feito com o triênio, o que vai ser feito com isso, o que vai ser feito com aquilo. E aí eu gostaria que os senhores explicassem assim direitinho, né, a versão de vocês em relação a essa versão desse vídeo do governador Eduardo Leite. Se nós tivermos um novo marco zero
para a carreira dos professores. Sobre a composição da remuneração, hoje há um quadro com diversas vantagens que podem se acumular, incidindo sobre a remuneração básica. Triênios por tempo de serviço, difícil acesso, unidocência, convocação, classe especial, risco de vida, insalubridade, vale alimentação e abono família. Na nossa proposta, essas vantagens temporais deixam de existir no futuro. As existentes, que o professor já recebe no contra-cheque e tem direito, serão incorporadas como parcelas autônomas, desvinculando as mesmas do salário básico e evitando o efeito cascata. Eles receberão o subsídio mais a parcela autônoma. A reforma da Previdência Federal terminou com a incorporação futura dessas gratificações. Na nossa proposta, nós estamos colocando uma regra de transição. Quem ingressou até 2003 vai incorporar, sim, a gratificação de maneira proporcional ao tempo do exercício. Isso é justo e vale para todos os professores e todos os demais servidores. Portanto, não é verdade que os professores terão perdas salariais. Ao contrário, o governo vai melhorar o salário dos que ganham menos. E aí, professores? Quer avançar? Quer avançar um pouco ou já está bom, Gino? Eu já sei o que ele vai falar. Sim, é que na verdade nós estamos mostrando isso porque é um vídeo mais longo, né? Então é difícil, então eu estou tentando picar ele para nós podermos... É para o pessoal entender. Para as pessoas entenderem. É bem complexo, tanto o nosso Convidamos dois especialistas por causa disso, né? Tanto o nosso plano de carreira atual quanto o que ele propõe é complexo e difícil de se explicar, né? Então, os nossos colegas aí, professores e funcionários de escola vão entender, né? Mas o público em geral às vezes tem uma dificuldade de entender. Sim. Então é bom que a gente esmiuce isso, né? Para o pessoal entender. Mas a verdade quem entrou até 2003, antes daquela reforma lá de 2003, daí não vai ter problema, vai incorporar, mas vai virar parcela autônoma de qualquer maneira. Sim. E se vira parcela autônoma, com o tempo ela vai deixar de existir. Porque cada aumento que tu tem no básico, tu tira da parcela autônoma e joga lá. E ela vai diminuindo e o básico vai aumentando. Até que zere. Na parcela não tem reajuste, tá? Isso é importante saber. Então tem o subsídio, que é o salário, sim, e a parcela autônoma, que eram as vantagens. Difícil acesso, tudo que eu levei para a aposentadoria, né? Difícil acesso, triênios, coelhos quem tem. E então quando tiver reajuste no básico, a parcela autônoma vai diminuindo do mesmo tamanho. 3% de reajuste, 3% ele diminui. Ou seja, nós estamos financiando o piso dele, do nosso próprio bolso. Então mesmo quem entrou até 2003 e que hoje não se aposentou e ainda vai se aposentar, vai levar para a aposentadoria. Sim. Tá? Porque os outros não levam. Eu, por exemplo. Então, mas vai levar, mas vai ser parcela autônoma igual. Ele vai deixar de existir em algum momento, né? Dependendo dos reajustes que vão ocorrer ao longo dos anos. Então, esse é um ponto. Entra como carreira em extinção essas parcelas autônomas. Não é nem carreira, é a própria remuneração parcela vai deixar de existir. Remuneração e extinção. Remuneração e extinção. Claro que isso ele não fala, né? Sim. Mas tu lendo o plano... É por isso que nós convidamos vocês, né? Claro, todo mundo tem que falar. Outro ponto é assim, mas que não é verdade que nós vamos ter perdas salariais, porque os que ganham menos que vão... O que é ganhar menos? Qual é o que ganha menos no magistério? Né? Aquele que tem R$640, que tem só o ensino médio, ou eu que ganho 1.260 que sou pós-graduado? Então os dois ganham um pouco, né? Não vamos combinar, né? Os dois ganham um pouco. Então as únicas vantagens que a gente tem, é isso que eu digo, né? Não é o momento de a gente conversar sobre isso quando a gente ganha parcelado e atrasado, quando a gente está devendo no banco, nos 2 cartões de crédito, no banco de compras, quando a gente tira crédito do minuto, quando a gente perde carro, como eu conheço vários colegas que perderam o carro e não pagar mais por causa dos parcelamentos. Se tu vai fazer uma devassa na vida dos professores, assim, é só uma história triste, né? Fora os suicídios que já ocorreram, né? Então acho que não era o momento do governador conversar sobre isso. Cumpre a promessa que ele fez primeiro, depois a gente vai conversar. Para conversar, né? Agora eu quero fazer uma pergunta assim. Vocês acham que realmente... porque o primeiro vídeo que ele fez eu acho bem interessante, né? O primeiro vídeo que ele fez sobre isso tudo, um vídeo de acho que uns mais de 5 minutos, eu assisti todo esse vídeo. E a primeira coisa que ele disse nesse vídeo, de uma forma bem triste, ele, né, consternada, ele só não chorou, mas ele quase chorou, né? Porque os pais são professores. Os pais dele? E ele disse que era algo que ele não gostaria de fazer. É o remédio amargo. Ele inicia o vídeo assim. Pois bem, se eu inicio o vídeo dizendo isso, que ele não gostaria de fazer e que é o remédio amargo,
Onde é que está a vantagem para nós? Se fosse bom, ele não precisaria dizer isso e nem fazer algo tão consternado como ele fez. Ele sabe que é ruim da carreira. Ele mesmo sabe disso. Então isso é fundamental. Agora, tirar as vantagens, que é uma coisa que nós temos, para ganhar 2.500 eu ganho, por exemplo. Sim. 2.500. Eu tenho triênios, eu tenho de sucesso, eu tenho algumas vantagens aí. Todos esses penduricários, que eles chamam de penduricários. Quantos anos o senhor já tem de educação profissional? 15 anos de estado. 15 anos de estado. 15 anos. Então, todas essas coisinhas, eu ganho 2.500 para 40 horas. Daí eu 2.500 para 40 horas. Dá 2.580. Com pós-graduação. Pós-graduado, mestrado. Com mestrado, tudo em cima. 2.500. É muito importante dizer isso, que as pessoas não sabem disso. Para 40 horas o senhor está falando isso. Para 40 horas? Sim. O meu concurso é de 20. Eu estaria ganhando metade disso. Sim. Mas a gente pega uma convocação que também está acabando. A gente não vai mais, a gente vai pagar a previdência e não vai mais levar quando se aposentar. Eu tenho uma convocação de 20 horas. E eu desconto previdência sobre 40 horas. Mas quando eu me aposentar agora, com este plano, caso ele passe, eu não levo as 40 horas. O cálculo vai ser sobre médias sem essas 20 horas. Mas eu paguei essa previdência. Estou pagando, né? Também acho que ele fala mais adiante sobre isso. Né? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Não estou submetendo vocês a uma sessão de terror, mostrar esses vídeos. Não, mas vocês estão preparados, né? Vocês estão preparados, né, para isso, né? É que às vezes é tão difícil, por exemplo, o senhor me chega aqui um homem tão graduado, pessoas tão graduadas, e num setor tão importante da comunidade, que é a educação, né? Nós sempre, eu não sei como é que é as gerações agora, mas eu fui criado numa época em que se dizia assim: se tem uma saída para qualquer coisa no planeta, para a selvageria do planeta, é a educação. Se tem uma saída para a violência, é a educação. Se tem uma saída para diminuir criminalidade, é a educação. Todo mundo sempre falou em educação. E aí, agora, parece uma coisa meio maluca. Então, eu não quero me desculpar por vocês, eu sei que vocês são do comando de greve, né? Mas olhando vocês assim, para dizer, pessoas tão bem graduadas, com tanta respeitabilidade e que estão submetidas assim, a um salário que é bem complexo, né? De coisa aí, de uma forma, o senhor está dizendo que chega a ter momentos aqui que é mentira, né? Essa é assustadora, essa coisa. É verdade, a gente tem muito cuidado quando fala sobre isso, sim, né? Sim, estamos falando com o governador. Aquela parte ali que ele diz que o que é hoje 1.260 e o que vai ser 2.547, o que vai ser 40 horas. Sim. O 1.260 é 20. Quer dizer, tem uma falácia ali. Tem uma falácia, é um jogo. Que o silogismo tem uma falácia interna ali dentro, claro, que não leva a uma conclusão lógica, né? Eu não posso acreditar que ele não saiba isso. Pois, será que sabe? Se for, ok. É filho de professores, né? Não estão fazendo ele mentir. Não seja ele que esteja mentindo. Mas tem toda uma assessoria por trás, né, gente? É impossível que ele não saiba que aquilo ali é 20 e depois é 40. Né? Isso é uma falácia total. Sabe quanto é que nós estaríamos ganhando hoje com o piso se ele fosse aplicado na carreira, como deveria ser, como básico das carreiras? Hoje, eu, por exemplo, que sou classe A na horizontal, em nível 6, 5.114 para 40 horas. O senhor ia ficar bem mais feliz. Tá bom, né? Sim, já. Qualquer um que reclamasse disso, nós ia dizer, para de reclamar, né, Oris? Até acho que merecemos mais. Mas 5.000, acho que para início tá bom, né? Sim. Porque se tu analisar bem, né, o juiz tem isso como auxílio moradia. Tinha, né? Agora caiu, né? Mas de qualquer maneira, o promotor tem isso como auxílio moradia. Tem direito a é que as pessoas não sabem, por exemplo, o promotor tem auxílio moradia. Defensor público tem auxílio moradia. O promotor, que entende, é um advogado né, do Ministério Público. O Ministério Público, que é o promotor de justiça, né? Sabe? Tem, e não falam, né? Ficam tudo quietinho, né? Cai em cima dos juízes tudo, né? Cai em cima dos juízes. E sabe por que cai em cima dos juízes? Os juízes não se defendem, professor? Isso é uma coisa que, aproveitando o que o senhor está dizendo, existe uma norma do Conselho Nacional de Justiça que proíbe os juízes de se defenderem de acusações públicas. Mas tem defendido, né? Mas eles não podem, eles tomam um sentenciamento do Conselho. Então parece uma estupidez isso. A gente não sabe, quer dizer, parametrizar o salário de todo mundo igual, delegado, o defensor público, o promotor como juiz, imagina. São umas coisas malucas que a gente não sabe de onde vem. Se é para parametrizar, então
que fosse Tem que botar o professor por cima também, né? Essa importância toda que tu falaste, que é praticamente do processo civilizatório, né? A importância do professor. Sim. É tão importante o professor quanto o juiz. Sim. Agora, as mordomias que tem o juiz nós não temos. Por quê? Por que 5 mil? Eu tenho certeza que muita gente olhar e dizer, se vocês ganhassem 5 mil como piso, ele vai achar muito. Porque existe no consciência popular das pessoas, inclusive de colegas nossos que estão lá, acreditam mesmo nisso. Não, mas 5 mil também já é só um pouquinho. Porque a gente está acostumado a ganhar pouco. Somos submetidos, no consciente popular das pessoas, se sabe... Qual é a sua matéria? Português. Português. Não é sociologia, né? Eu achei que era sociologia. Atua de sociologia, né? Eu sou meio generalista, eu leio bastante. Né? Mas a minha especialização é português. Vamos ouvir um pouquinho mais do governador? Desculpa, professor. Ainda desse pedacinho último ali, que ele fala desses... Dali para frente. Desses trechinhos, que eles chamam de penduricários, né? Difícil acesso e periculosidade. Quer dizer, isso ali não é uma norma geral para todos os professores. Né? Difícil acesso é só naquela escola afastada do centro, que tem o difícil acesso para o professor chegar até ela. Né? A periculosidade, a adicional noturno, né? Isso é aplicado para quem trabalha depois das 10 da noite. Então, se a escola termina às 10h30 da noite, o professor ganha meia hora só de adicional noturno. Não periculosidade. Pega assim o novo plano maravilhoso que ele apresenta, ele exclui, por exemplo, os contratados de receber o abono família. Né? Hoje é R$ 44, né? Para quem tem os filhos ali até 14 anos. Né? Eles pagam previdência geral, os professores e funcionários contratados. Então, hoje eles teriam direito a R$ 44 de abono. Ele apresenta uma proposta de aumentar para 120 esse abono. Porém, os contratados não recebem, nenhum deles, mesmo que ele ganhe abaixo de 3 mil. Para os nomeados, se ele ganhar até 3 mil, ele recebe esse valor de R$ 120. Passou ali R$3.001, já não ganha mais valor. Quer dizer, o filho de cada um é diferente, né? Não deixa de receber os 120, né, como uma ajuda de custo pelo seu filho, né, independente dele ter problema de saúde, de invalidez, não recebe. Então ele exclui os contratados. No estado, eu acho que em torno de 40%, né, os professores são contratados, professores e funcionários. Uns 30 mil, um contingente enorme. São 40%. Isso. Então eles são excluídos. Eles não têm nenhum benefício, eles não têm triênio, eles não recebem nada, eles recebem aquele valor, 1.260, enfim. Acima disso, só se ele tiver uma escola afastada, ele recebe o difícil acesso. No momento que ele troca de escola, ele não recebe mais, porque isso pertence para a escola. Então, todos esses pequenos benefícios que ele tem para facilitar o trabalho dos professores e funcionários, no novo plano que ele apresenta, ele retira tudo. Não tem mais, ele só vai manter na escola de campo, lá no interior do estado, bem afastado, um difícil acesso, onde ele vai modificar os critérios. Vamos ver um pouquinho mais o governador, e aí nós cortamos em qualquer hora que vocês disserem assim, pá, corta aí, nós falamos daí. Agora já não pontuei mais, vamos ver o que ele diz, e nós vamos indo e vocês vão cortando para nós colocarmos. Acompanhe esse exemplo de uma professora que nós vamos chamar de Maria. A Maria é professora da classe A1, com 20 horas semanais, unidocência, 55% de triênios. Hoje a Maria só consegue receber o piso nacional do magistério para 20 horas mediante um completivo. Ela também tem 2 filhos e recebe o abono família, que vai ter uma alteração importante. A partir de agora, a Maria terá os triênios incorporados a uma parcela autônoma, sem qualquer tipo de redução salarial. Mas o valor do abono família, de R$ 44 por dependente, vai aumentar para R$ 120. Hoje a Maria recebe R$ 88,82 de abono família. Com a nossa proposta, ela vai receber R$ 240. Além disso, o desconto do Vale-Refeição, que é feito hoje, vai deixar de acontecer. Com isso, a Maria vai ter um ganho salarial líquido de quase R$ 200 ao final do mês. Vão ser em torno de 13 mil professores que vão ter esse aumento na remuneração com as novas medidas que nós estamos propondo. E justamente os que ganham menos. Isso é 1/3 dos professores que estão nas escolas, que vão ter um aumento.
E aí, professor? O Noé tinha explicado, né? Eu acho que eu me antecipei ali, né? Aquela professora Sim. que tiver A Maria. 55% de triênio, eu não sei se chega nesse tanto. É 5% cada triênio. Eu acho que é 50% é o máximo. Se ela tiver aquilo ali, mais a unidocência em cima dos 1.200, ela já ultrapassa os 3.000 e não ganha mais nem 120, muito menos R$240 de abono família. E se ela for contratada, então, de jeito nenhum, ela pode ganhar R$1.000, que não vai ganhar os 120 dos seus filhos. Quer dizer, o contratado não ganha. Esses O detalhes. senhor está dizendo que só o concursado Isso, ganha. ele excluiu o contratado desse abono família, não sei porquê. Eu acho que ele não gosta de contratado mesmo, por isso que de vez em quando ele demite aí um grupo de contratados. Outro detalhe que eu notei ali, que ele desenhou um gráfico de pizza, onde ele coloca 61%, né? É o número de matrículas que o Estado tem de professores e funcionários. Ocupamos 61% de todo o servidor. Em compensação, o nosso salário é 30% da massa salarial do Estado. Está invertida aí a pizza no caso do salário. Nós tínhamos aqui uma informação, professor Noé, de que os professores significariam 61% do número de funcionários do Estado. Exato. E que na folha de pagamento significariam apenas 40%. Dá 29, Então é pior. 29,6%. É pior. Foi o professor Paulo Renato que nos deu esse número aqui. Que eram 61% em quantidade de 61% dos funcionários seriam professores, ou ligados ao setor de educação. E 40%, não, então é 30%. É 29,9%. Não chega a 30%. Não chega a 30%. Bom, então quer dizer, o que significa que os outros 40%, na verdade, estão recebendo 70%, então. Exato. Tem 40% que trabalham recebendo 70% e 60% recebendo 30%. Aqui tem uma coisa estranha. De onde viria isso, professor? Não é? Eu não sei, acho que é a desvalorização da nossa carreira. Estamos abaixo dos militares, abaixo da Polícia Civil, abaixo de todos os outros funcionários com graduação, ou até sem graduação mesmo. É que a Brigada Militar teve um avanço nos últimos 5 anos, né? Porque nós tivemos reajuste no governo Tarso e a Brigada também, só que o nosso reajuste terminou em 2014, a última parcela de 6%, que fechou aquele 50% que a gente teve, né? Real, né? 70% nominal. E a Brigada foi além, ao longo do governo Sartori, eles continuaram recebendo ainda, porque foi assinada a lei e o governador saiu, entrou outro, mas ele teve que cumprir. Sim. Até ele ameaçou não cumprir na época, né? Mas ele cumpriu. Então, cresceu muito a folha da Brigada, que sempre foi abaixo da nossa. Não lembro muito bem disso, né? Sim. Hoje não, hoje então, a folha deles é maior do que a nossa, inclusive. Então, isso tem um mínimo de pessoas, né? Porque a folha da Brigada está com 15, 16 mil pessoas. Vocês estão com quantos professores no estado? Nós temos mais de 100 mil matrículas. De ativos, né? De ativos é mais de 100 mil. Imagina, 100 mil. Mais de 100 mil. Né? E a Brigada tem 15, 16 mil. Né? Então tem uma coisa meio complexa aí no meio. É meio complicado. Né? Vamos ver um pouquinho mais? Ou... Só queria apontar o seguinte ali. Ele fala que ele pegou a Maria, né? Primeiro a Maria não vai chegar a 55%. Se chegar, ela já está se aposentando. Sim. E só vai chegar com 55% de triênio no final. Quando ela tiver 10 triênios. Que seriam 30 anos. Né? Já está aposentado. Seria 30 anos. Então ele já dá um exemplo meio estrúxulo ali, né? Meio complicado, assim. Outra, ele diz assim, 13 mil professores, ele fala de professor, né? Ele não fala de funcionário de escola, né? 13 mil professores vão ser beneficiados de 8 a 12% de reajuste. 13 mil num universo de 100 e poucos mil. Como que os que ganham 10%. Entendeu? E se isso e aquilo não é totalmente verdadeiro, né? Porque como o Noé falou, ela vai atingir os 13 mil, já não vai ter mais aquele abono que ele está dizendo. Que é o abono família, que não é uma política pública, é remuneração, através de gratificação na carreira. Portanto, tu não pode dividir, ou tu dá para todos, ou tu não dá para ninguém. O abono família, por exemplo, tu não pode dar para uns e não dá para todos. É do filho. Não existe, eu tenho filho, mas não preciso. Não, eu tenho filho, eu tenho direito.
Tu não Ele pode está taxar. tentando um marco zero, é isso que ele está dizendo. mas ele não Marco pode. zero as pessoas vão entender e começa do nada, né? Mas legalmente não pode, porque não sim. é uma política. A política pública Tem que extinguir o passado. Isso. Tem que extinguir o passado. Porque aqui, por exemplo, Bolsa Família. É uma política pública. Sim, Aí tu tem que ter um mínimo, né? sim. ProUni, uma política pública. Para tu ter a bolsa do ProUni, tu precisa ter, tanto salário mínimo da renda. Tem certas condições para receber aqui. Isso é política pública. O abono não é uma política pública, é uma gratificação dentro de uma carreira. Sim. Então isso dentro da legalidade também parece que não está certo, né? E aí deve dizer que 13 mil é melhorar a vida de todo mundo, 100 mil matrículas. Complexo. Vamos ver um pouquinho mais? Um pouquinho mais. O professor Orides de Souza e o professor Noel Oliveira, eles são do Comando de Greve Regional aqui do CEPERGS, Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul aqui. Um pouquinho mais o governador e o senhor vai cortando, os senhores vão cortando a hora que acharem que deve. Cheque com as nossas medidas. Aliás, você sabia que dos 164 mil professores do Estado, somente 60 mil estão nas nossas escolas? Você acha isso certo? Hoje o governo precisa pagar quase 3 professores e só um está em atividade. Você acha isso certo? E boa parte dos aposentados não contribuiu até hoje com nenhum real para a sua aposentadoria. Você acha que isso está correto? O governo também acha que não. Hoje os professores ativos e aposentados representam 61,3%. Importante. Como assim? Eu não entendo onde a gente tira essas informações, né? 60 mil, né? Não é 60 mil em sala de aula. É bem mais. É que os 160 mil é todo os ativos e inativos juntos, né? O que ele está falando são 164 mil Entre aposentados e entre ativos. aposentados e ativos. 60 mil em sala de aula. Talvez 60 mil, alguns tenham 2 contratos, alguma coisa assim. É isso que ele está falando? É licença saúde. Pode ser. Licença prêmio não dou mais, que é uma coisa da carreira que não está mais Sim. funcionando, né? A cada 5 anos tu tem direito a 3 meses de férias, né? Remuneradas. Não tem. Aliás, foi extinto no governo central, então não tem mais. Então, mas é licença saúde a maioria deles. Sim. Afastamento em setores, alguns estão na SEDUC, outros estão na coordenadoria, que precisa, nesses setores tem que ter gente para trabalhar. Mas não é só 60 mil que tem em sala de aula. Só de contratos são 25 a 30 mil. Só contratados. É que o número é tão difícil, né? Porque quando o número passa de 2, a gente não consegue saber exatamente do que está se A falando. gente pega os parâmetros. Eu tenho 30 mil contratados. Sabe que nem, professor, tá que nem festa do interior. Os caras vão lá e dizem assim, vieram 40 mil pessoas. Como é que tu vai medir uma coisa dessa, né? Mas tu pega um parâmetro, eu tenho 30 mil contratos. Sim. Daí eu tenho só mais 30 mil, não é metade. Tem só mais 30 mil daí de nomeados. Não, Esse é um número tem algo. Agora, realmente, não é 160 mil, né? Sim. Eu acho que a metade é aposentada, se não me engano. Vamos dizer que o governo, sem Então, defesa esses- nenhuma, que não tem nenhum interesse de defender nenhum lado, mas também não tem nenhum interesse, mas também não tem. O governo tem, como administrador, eu diria que o governo tem um problema. Ele tem a folha de pagamento do governo hoje é geral, né? De todo o estado, entrando polícia, entrando todo mundo, saúde, tudo, né? Eles têm 570 milhões de folha de pagamento, né? Dos ativos, dos senhores que trabalham. Né? E dos inativos, 950 milhões. Né? É quase 2 por 1 dos inativos. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse discurso dele, como é que ele disse que as pessoas que estão... Tem gente aposentada que nunca contribuiu para a sua aposentadoria. Como é que funciona isso, professor? É isso que eu também que eu quis parar. O que significa isso? Quer dizer, as pessoas nunca fizeram um recolhimento seu? Como é que é isso? É que a nossa previdência ela é a previdência que a gente chama de solidária, né? Os ativos pagam o salário dos inativos. Sim. Porque quando tu se aposenta, tu não paga mais previdência. Porque tu passou todo o teu tempo de trabalho, 30 anos, 25, se for especial, 35 anos, pagando previdência para se aposentar. Ninguém quer pagar de novo. Então, quando ele disse que não paga, ele deixa no ar assim, né? Mas o que é isso? Quando te aposenta, tu não paga previdência. A não ser que tu ganhe acima do teto do INSS. Sim. Que é o, digamos assim, a base para essa questão de pagar, de aposentado pagar previdência. Contribuir, na verdade, para a previdência. Sim. Quem ganha acima do teto do INSS, se não me engano, é 5 mil, né? Sim. Aí contribui a partir de uma tabela. Sim. Então, não é verdade, né? Que pagou a sua vida toda trabalhando. Né?
Sim, porque isso é uma coisa que ficou meio obscura ali, né? Ficou dúbio, né? É isso que eu queria chamar a atenção, né? Ele joga assim no ar e parece que ninguém nunca pagou nada. Eu até pensei que eu tinha entendido errado, né? Ele lança uma pergunta maldosa assim para a sociedade, né? Você acha justo, né? Mas como? A pessoa passou 30, 40 anos pagando 11%, vem descontado, não tem inadimplência. E o governo tem que colocar outros 11%, deveria entrar 22% lá no IP. E mais 6 para a saúde. Assim como, né? Qualquer empresa, né? Qualquer empresa. Até as empresas têm que pagar mais. Quer dizer, o que a gente observa assim é que o governo, né, o próprio Tribunal de Contas já denunciou lá em 2014, se eu não me engano, que o governo não estava depositando a parte patronal, esses 11% que ele deveria. Deve ser disso que ele está falando. Isso vai sucateando o IP. Mas é o governo, não é funcionário. Né? Eu até tenho dúvida se aquilo que ele me desconta, meus 11%, se ele envia para o IP ou fica no caixa único, a gente nunca sabe. Né? Esse caixa único que o Tarso criou, vou te contar. Depois eu quero fazer uma pergunta sobre o Fundeb. E nós temos um outro problema grave, sim, que a partir de 2012 o governo criou uma previdência de capitalização. Então lá no meu contra-cheque vem escrito lá IP Prev, só que esses meus 11 mais 3% para a saúde, né, total de 14%, ele não vai mais para o IP. Quem entrou a partir de 2012, para o concurso, esse desconto previdenciário, ele vai para uma capitalização, que é formada pelo Banrisul e Banco de Brasília. Sim. Então eu nem sei quem é essa empresa. Meu dinheiro vai e eu que perigo, hein? Eu nem sei se esse dinheiro vai existir. Desaparece esse Banco de Brasília e se foi o dinheiro também. Ele vai existir no momento que chegar a minha aposentadoria. Eu não sei onde está esse dinheiro, ele é descontado, mas não vai mais para o IP. A partir de 2012 isso mudou. Professor Noé, professor, eles vão vir um pouquinho mais. Quantos minutos falta ainda no dele? Faltam 3 minutos. Vamos ver mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Vamos ver, porque sempre aparecem uns debates ali interessantes, né? Vamos ver um pouquinho mais do governador Eduardo Leite, o vídeo que o governador fez. Nós estamos reprisando ele aqui e passando então no contraponto com o apoio do professor Orides e do professor Noé, que são do Comando Regional de Greve de CEPERGS do Magistério Público Estadual, que está em greve. Todos os servidores do Estado. Muitas comparações estão sendo feitas com os servidores da segurança pública. E é preciso deixar claro que, de fato, essas categorias obtiveram aumentos expressivos nos últimos anos. Isso ocorreu, em boa parte, porque o sistema de remuneração dos policiais civis e militares permitiu que fossem concedidos reajustes sem que houvesse um efeito cascata que quebraria o Estado. O apego dos CEPERs a um plano de carreira que limita a própria carreira do professor prejudica qualquer tipo de avanço remuneratório mais expressivo, como o que ocorreu com outras categorias no Rio Grande do Sul e inclusive ocorre com os professores de outros estados, que possuem outros planos de carreira. A maior injustiça com os professores, a maior perseguição ao magistério, seria deixar tudo como está. Veja, no atual plano de carreira, se o governo quisesse dar 10% de aumento aos professores, isso custaria 583 milhões de reais ao ano, sendo que a maior parte dos recursos iria para os aposentados. No novo plano de carreira, o mesmo aumento de 10% custaria 346 milhões de reais ao ano, e a maior participação dos servidores ativos nestes recursos. E professor, não é? Um detalhe interessante que a gente estava colocando antes, quem tem que pagar o inativo é a Previdência, né? O Instituto de Previdência do Estado, né, é que deve arcar com o pagamento. O senhor está mandando as mensagens. Todos os salários dos aposentados. Então, não representa mais folha do governo. No momento que eu me aposento, quem vai bancar o meu salário, seja ele de 1.000 ou de 10 mil, é o Instituto de Previdência do Estado, não é mais do governo. É para isso que cada um de nós contribuímos e o governo também deposita, né, o mesmo percentual que é descontado na minha folha, o governo deve depositar. Então o governo não é mais meu patrão quando eu me aposento. Ele não tem mais que me pagar o salário, é a Previdência, assim como acontece
na Previdência Geral. Aí, professor Orides, professora Noé, e aí ocorre isso que o governador disse, é uma coisa interessante. A maioria dos aumentos atinge em cascata os inativos tanto quanto os ativos, né? Mesmo a pessoa não estando trabalhando lá, ela ainda recebe 100% do que o aumento dos professores que estão na ativa e que, portanto, estão numa atividade muito diferenciada ali. Nessa parte, pelo menos, quer dizer, se atingisse mais os que estão realmente trabalhando e um pouquinho menos os que já estão aposentados, nos novos, não seria um pouquinho mais justo isso? Eu só não estou dizendo que seja, estou me perguntando isso. No caso, quando a pessoa se aposenta, tudo aquilo que ela tinha para progredir, ela ganha enquanto ativo, né? Então eu vou juntando lá o meu cargo de direção, eu fico 5 anos dirigindo a escola, eu tenho lá, sei lá, 200 pila de comissão para dirigir a escola, né? Então eu me aposento e levo junto. Se eu estiver na direção no momento da aposentadoria, eu levo os meus triênios, porque eu acumulei tempo de serviço e preciso modificar isso. Desculpa aqui que o silencioso não impede essas ligações. Então, o aposentado vai, né, se aposenta lá com 4 mil, 5 mil, é esse salário que ele leva, ele não progride mais, né? A partir dali só a inflação. Isso, mas só a inflação e todos os aumentos que vocês ganharem. Depende. O que é o que ele está falando que atinge. Então, isso é uma outra falácia. O aumento, ele sempre é dado sobre o básico, somente. Se assim, vou dar 10% de aumento, é só sobre o básico, não é sobre o total do contrato. Já duas vantagens. E depende, né? A paridade ela existe até 2003. Quem entrou depois de 2003, via concurso, né? Não tem mais a paridade. O que é a paridade? Os aposentados recebem as mesmas remunerações, reajustes dos ativos. De 2003 para cá, ou seja, 16 anos para cá já não tem mais. Não tem paridade, tu já não leva 100%. Mas como é que o governador estaria falando isso? É uma parte mínima dos aposentados? Conhecimento da carreira, como funciona, né? Porque com a reforma de 2003, que atingiu todas, inclusive regimes próprios, né? Não foi só o regime geral do INSS, atingiu regimes próprios, municípios e estados que têm regime próprio, como no nosso caso o RP, de 2000 até 2003 estão segurados. De 2003 para cá não há paridade e nem 100% de aposentadoria. Bom, vamos ouvir o final ou tá bom assim para vocês? Vamos ver o que mais, como é que ele encerra isso, né? Não sei. Adam, poderia colocar então para nós, quando vocês acharem que tem que parar, simplesmente dispara. Aí nós paramos e... Ou seja, com a mudança, o Estado passa a ter a possibilidade de dar aumentos que hoje são impossíveis porque são impagáveis. Nós sabemos que o futuro imediato não é o ideal, é claro, mas é melhor do que está hoje. Ficar como está é a pior solução possível, porque não resolve o magistério e piora a situação do Estado, tornando impossível até melhorar o magistério no futuro também. Por fim, eu quero reforçar que o nosso diálogo com os professores começou lá em janeiro, quando no início do meu mandato como governador, fomos a todas as entidades de servidores. Nós apresentamos os nossos projetos antes de enviar para a Assembleia e, inclusive, incorporamos algumas alterações que foram sugeridas por algumas entidades. Nós continuamos de portas abertas. Infelizmente, o CEPERS interrompeu o diálogo e não quis conversar. E agora chama uma greve que prejudica as famílias e mesmo os professores. A reforma... Muito bem. Olha, eu esqueci de citar a questão dos contratados, né? Esse contingente aí de 40%, que também está excluído dessa questão de aposentadoria, de paridade. Esses são da Previdência Geral, eles não pagam, eles só pagam 3% de IP Saúde, né? E a aposentadoria deles é na Previdência Geral. Então o governo não tem esses trabalhadores como aposentado. Orides, o professor Orides, o CEPERS não quis conversar com o governador, porque o que ele está falando é que foi em todas as categorias que vocês romperam o diálogo ali. Parece, estou que nem o Galvão Bueno, né? A jogada ocorreu e ele fica explicando a jogada. Quer dizer, o governador disse isso, né? Isso tem que ser esclarecido, né? Também não é verdade. Né? Desde janeiro que ele está dialogando e tal,
Realmente, a gente está em luta há muito tempo, há muitos anos, né? Mas este ano a gente teve encontro com o governador, se conversou, ele foi muito simpático, ele teve lá no Ele é novo, né? Conversando maravilhoso. Assim. Pegou a sineta e tal. Daí até a presidente disse que ele ia ouvir bastante essa sineta no governo dele. e realmente está ouvindo, né? Mais, né? Muita sineta. Mas assim, a gente tem conversado, antes mesmo de propor a greve, a gente tem tentado dialogar com ele, né? Sim. A única vez ele nos recebeu uma vez, depois de desmarcar 3. Depois dessa vez que ele teve no CPERS, né? Houve audiências marcadas. Sim. E 3 vezes ele desmarcou. Né? 3 vezes ele desmarcou. Daí até que ele marcou uma última, o que ele fez? Ele apresentou os slides, que a nossa pauta era fim do parcelamento e atraso e reajuste, né? Sim. Ele apresentou os slides, como é que estava o estado, que não tinha condições, virou as costas e foi embora. Daí ficou a gente conversando com os representantes dele ali no estado. Secretários dele. Ele foi lá, apresentou, e bem isso que eu estou te dizendo, não estou exagerando. Sim, né? sim, sim. Ele levantou, e é isso, muito obrigado, e foi embora. Então não fomos nós que rompemos, é ele que disse que não vai atender a nossa pauta. Depois, lá em setembro, que a gente sabia que ele tinha um plano, nós sabíamos, mas não estava ainda aberto pelo governo, né? Nós sabíamos que ele tinha um projeto, que era projeto de lei e que era projeto de emenda constitucional, né? Tem 2 coisas correndo juntas aí. Quando ele decidiu lá em setembro que ia ter esse projeto, ele realmente mandou para nós, mandou para todos os sindicatos, ficou esperando, né, uma devolutiva de propostas, né, em cima do projeto dele. Nós olhamos, analisamos, fizemos uma análise jurídica e vimos que não há proposta possível para esse projeto. Ele é nefasto, ele é o projeto da morte, ele é o fim das carreiras, ele acaba com a escola pública. O que está em jogo aqui também é, para além da nossa sobrevivência como professor, dignidade humana, a importância que é o professor, está a escola pública como um todo. Nós não podemos esquecer que 90% da população brasileira estuda na escola pública. Aliás, 90%, grande parte da população brasileira só come na escola, né? E aí tem aquela parte significativa, da minha escola, por exemplo, a escola vamos colocar bem nos papéis isso. É a única, muitas vezes, refeição. E às vezes a gente recebe 2 refeições na minha escola. Às vezes eu vejo as pessoas criticando o Estado mínimo, querendo, né? Mas, pô, num país que 90% é pobre, né? Nós temos que ter uma noção de sociedade, né? E, bom, mas então, só para encerrar essa parte, então não havia. Qual foi a nossa devolutiva? Que nós não negociamos o nosso plano de carreira. Porque um plano de carreira com um piso nacional, com um professor ganhar 40 horas, 5.114, ou no final de carreira 7.000, é isso que nós precisamos e merecemos. Sim. E merecemos. Não ganhamos ainda isso na nossa carreira atual, porque não é aplicado o piso na carreira. Mas ainda assim nós preferimos o nosso plano de carreira, que atinge a todos, do que ele querer atingir 10.000, 13.000 pessoas. Numa carreira que tem mais de 100.000 matrículas. Então a gente recebeu isso, ele não aceita a nossa devolutiva, é isso. Professor Eurides e professor Noé, nós estamos indo para o final do programa, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor. Primeiro, Fundeb, esteve aqui o professor Paulo Renato, e no debate que nós tivemos aqui, se falava que o Fundeb, né, Fundo Básico de Educação, né, que é composto por municípios, estados e União, quando retorna o dinheiro para o estado, o dinheiro do Fundeb seria suficiente para cobrir as despesas do magistério como um todo. É verdadeiro isso, professor? Totalmente verdadeiro. Né? Ele é capaz de cobrir, né, o repasse mensal, ele quase cobre 2 folhas da Secretaria de Educação. Digamos assim que a nossa folha seja 200 milhões, 235 milhões da SEDUC, ali inclui os secretários, todos os CCs da Secretaria de Educação, né? Uma média aí de 235 milhões mensais essa folha. Que vem para o governo do estado, e isso cobriria as despesas das escolas como um todo. Isso, o Fundeb seria uma média de 400 milhões mensais. Para onde foi esse dinheiro, professor Noé? Ninguém sabe, ninguém viu. É o caixa único. Provavelmente. Que é o labirinto. A gente não sabe. O labirinto do dinheiro, né? O governo
Aliás, criado pelo Tarso Genro, né? Criado pelo Tarso Genro. E seguido pelo Gringo, e seguido... Gringo, desculpa, né? Seguido pelo governador Sartori e seguido novamente pelo governador... O Tribunal de Contas apontou isso também de desvio do Fundeb lá desde 2014, que já anunciava isso, né? E seguiu, né? E o Conselho do Fundeb se reúne, mas não nos passa informação nenhuma, né? Que deveria fiscalizar a aplicação e indicar aonde o governo deve investir, se é na formação, se é na folha. Não. Isso também. O Fundeb é uma lei que estabelece detalhadamente como deve ser gasto investido, né? Começa com 60% investido na folha de pagamento, o mínimo 60%, e se o governo precisar utilizar 100%, ele utiliza. Se não, formação e capacitação, se ele estiver disponível, uma sobra. Bom, nós estamos aqui com o professor Eurides de Souza e o professor Noel Oliveira. Eu tenho uma dúvida comigo. Eu cubro como jornalista as greves dos professores desde 1979. Eu cobri para a Folha da Tarde, antigo Correio do Povo, na época, a primeira greve em Novo Hamburgo, né? Eu trabalhava para a Folha do Correio do Povo, a primeira greve, que foi no segundo dia do governador Amaral de Souza Sepergues, na época, acho que era Zilatota, se não me engano, o professor Zilatota. O Hermes Zanetti veio depois, mais tarde, mas a Zilatota que se tornou uma lenda ali no negócio. E são 40 anos completando de reivindicação de professores e solicitação. Mas eu nunca vi nesse tempo todo uma greve que pareça que não vai ter fim. E essa, pelo volume de adesão que ela está tendo, pelo volume de pessoas que estão começando a aderir, nós olhamos assim, puxa, será que fecha o ano letivo? Né? Porque nós estávamos há 20 dias do ano letivo, fechar. E agora, todo mundo que olha para a greve dos professores, eu reparo isso, já teve momentos que foram criticados os professores. Mas nesse momento as pessoas olham e dizem, não, o senhor tem razão. Houve uma coisa aqui que as pessoas se deram conta de alguma coisa que os professores têm razão. Queria fazer uma pergunta para vocês dois, um exercício de futurologia aqui. Essa greve termina ou ela vai se prorrogar? Olha, sempre muito difícil, né? Porque nós que estamos na liderança do movimento, a gente faz as avaliações, né? Faz alguns encaminhamentos, mas sempre quem define é a categoria. Né? Se nós acharmos que é o momento de parar, a gente indica, nós não somos, não é o CPES, não decidem. Não é o CPES que termina a direção. Tem pau mandado lá. Não é o CPES. A gente indica, avalia, orienta, mas no final a categoria vai lá e levanta o braço, sim ou não, né? E nós estamos num momento de crescimento da galera, então certamente não vai ser agora que a gente pretende acabar, né? E tem uma outra questão que entra nesse bolo aí de não saber muito bem quando pode terminar, porque é uma greve forte de resistência e que está em jogo o fim da carreira do magistério. Então não tem muito o que fazer, ou a gente fica na resistência até ganharmos a vitória, então voltamos para a escola e cada um vai fazer. Quer dizer, vamos e ganhamos ou não voltamos, né? Essa é a ideia. Quando a gente voltar para a escola vai ser cada um pensando o que vai fazer da vida, porque não vai querer ficar no Estado, né? Vai haver um esvaziamento muito grande no Estado. Então, a avaliação que a gente tem é a seguinte, né? Hoje o projeto, um dos projetos, que tem PEC também, né? Que é projeto de emenda constitucional, que mexe daí na carreira de todo mundo também. Né? E tem o projeto de lei que mexe no nosso plano de carreira específico. Nós, do magistério, somos nós oneramos tanto o Estado que tem um projeto só para nós, que é para a nossa carreira. Sim. E esse projeto ele entrou em regime de urgência, portanto, dentro da Assembleia Legislativa, esse projeto ele não passa pelas comissões, porque está em regime de urgência. Ele vai direto para o debate no plenário. Passa pelas Todo projeto de lei, em qualquer casa legislativa, tem que passar pelas comissões. Se não passar, ele nem vai para o plenário. Como ele está em regime de urgência, vai. Então tem deputados, tem algumas bases que não estão aceitando isso. Sim. Né? O próprio MDB divulgou uma nota oficial hoje de que eles não votam dessa forma, eles querem mais tempo para discutir e estudar.
Eu vi que o Isura aí, que é professor, estou dizendo que do jeito que está ele não vota. Eu não gosto de falar em nome de político aqui, porque esse programa aqui não convida políticos. Né? Nós só convidamos educadores, pais e alunos. Né? É isso que nós falamos. O programa de educação é só para professores, pais e alunos. Né? Isso, não convidamos políticos. É importante. Mas eles estão ali, né? Eles podem decidir a nossa vida. Eu sei que o MDB, a princípio, não vota, né? Então a gente precisa também resistir, porque se vai para a votação, a gente tem que estar em greve, né? A gente tem que estar lá em cima. Os estudantes estão nos ajudando muito, os pais, eu tenho conversado com pais em diversas comunidades escolares, todos estão então, o que nós reparamos que tem um bem-querer nesse momento. Teve momentos que tinha um mal-querer. Nesse momento tem um bem-querer. Nós percebemos que existe uma situação. Bom, então, não tem como dizer que dia vai. É difícil, é impossível. Nem vocês que são do comando percebem. Né? Não, ainda não. A gente está ainda no processo de fortalecer a greve. É a segunda semana, mais gente saiu de greve, gente que mantiveram, que estavam que já tinham decidido se reunir essa semana para pensar, né? Em várias escolas. Hoje todos se reuniram e todos decidiram continuar, mas aquelas que entraram depois do ato de ontem, que foi bem forte e não pegou bem o governo, né? Mandar a brigada bater num comando de greve que queria conversar com o governador ou um representante seu. O representante recebeu na calçada, não quis que entrássemos, né? Então foi muito ruim e depois de ontem muita gente entrou em greve. Tem lojas, pensa bem, lojas que estão colocando cartazes e eu apoio a greve dos professores. Sim, aqui na cidade tem muita gente falando, né? Então ela é uma greve. E depois tem uma coisa sobre a questão de neutralidade, né? As pessoas sempre contam, assim, falam, tem que ser neutro, a imprensa tem que ser neutra. Mentira, primeiro não existe neutralidade, filosoficamente não existe neutralidade. Você está sempre a partir de um ponto de referência, onde tu vês o mundo, então neutralidade não existe. Mas segundo, quando há uma injustiça flagrante, tu não tem que ser neutro, tu tem que ser proativo e encajado no negócio. E eu vejo que a sociedade começou. Bom, nós estamos no final do programa, mas eu queria deixar para o professor Orides de Souza, do Comando de Greve, o professor Noé Oliveira, igualmente do Comando de Greve, as suas palavras aí de final. Não precisa ter tempo para isso, mas eu deixaria a vocês para colocarem, para mostrarem para os professores, se comunicarem com as pessoas aqui que provavelmente não são professores que estamos assistindo, né? Tem professores também, mas tem muito pai, tem muito aluno, né? Tem muito aposentado. Então a palavra é com vocês aí para o encerramento. Começa o professor Noé, pode ser? Pode ser. Muito bem. Só antes do finalzinho, uma coisa importante que a gente esqueceu de colocar nesse pacote aí de maldades do governo, ele quer cobrar previdência dos aposentados. A partir de 14%, se for um salário mínimo, o cara ganhar R$ 999, ele paga 14%. Né? Quer dizer, já perde 10% da aposentadoria. E depois tem uma outra faixa que ele passa para 16%, eu não lembro o valor, talvez 5 mil, e depois chega a 18% o desconto previdenciário para o aposentado. É um absurdo, porque um aposentado precisa pagar a previdência se ele não vai se aposentar novamente. No céu daí, talvez, né? Talvez. Até surgiu uma piada hoje que eles vão ter que inventar uma cobrança no cemitério, né? Sim. Não sei se é verdade, mas eu acho que é piada. Muito bem. Mas eu acho que, por fim, eu gostaria assim, de já agradecer aqui o convite. Foi muito bom participar aqui com vocês. Um ambiente bem gostoso. Eu recomendo para as demais pessoas da comunidade virem aqui visitar vocês, conversar, né, esclarecer esses pontos, né, tem muito detalhe ali que a gente nem pode entrar assim, né, detalhadamente, mas muito legal, muito boa essa oportunidade. Eu queria deixar um convite aqui amanhã, em todo o estado, o CEPERS está promovendo caminhada luminosa em todos os municípios que puderem organizar. Nós vamos ter em São Leopoldo a partir das 6, 6h30 na frente da Câmara de Vereadores, em Sapiranga também, Novo Hamburgo, ali próximo ao Bourbon Shopping, né? Pelo estado afora, fica o convite para o pessoal levar a sua lanterna, a sua velhinha, né? Vamos fazer uma procissão, de repente um milagre acontece aí, e o governo retira esse pacote de morte que prejudica o professor, o funcionário, o estudante, né? Porque lá na frente a intenção do governo é acabar
com a escola pública, né? Eles acham que não pode mais existir no século XXI o bem-estar social promovido pelo Estado. E nós achamos que sim, o governo tem que manter a escola, né, a educação, a saúde, a segurança, né, a moradia, tudo tem que ser uma política pública de governo, né? A população, a classe trabalhadora precisa ser recompensada, vamos dizer, ou auxiliada para promover a dignidade da sua vida. Então, um convite para amanhã, todos no seu município, no centro da cidade, fazendo essa caminhada luminosa. Muito obrigado. Professor Noé, muito obrigado. Professor Orides de Souza, obrigado por ter vindo aqui. E aí as palavras suas para sua finalização. Bom, primeiramente eu agradeço o espaço, né? Já falou, né? Um ambiente agradável, muito bem recebido. Debater educação sempre é muito importante, né? Não só em momentos de greve, né? Mas sempre, o tempo todo. Acho que comunicação também educa. Eu acho importantíssimo um espaço na comunicação. Complementar o Fundeb, no governo Sartori foram 14 bilhões nos seus 4 anos. 14 bilhões. É transferência direta, não tem canetaço, hoje vai, amanhã não vai. É automático numa conta do Banco do Brasil só para essa conta. É garantido. É garantido. 14 bilhões dá em torno de 300 milhões por mês, mas há mês que é maior, chega a 400. A folha dos ativos só da educação, inclusive considerando o salário do secretário, que é 18 mil, é 220 milhões a folha. Tu já reparou que a maioria das pessoas ganha bem, só nós ganhamos mal? Não ganhamos mal. Isso deve ser um karma, né? É um karma que o sujeito ganha. Então, na verdade, o Fundeb daria para pagar os ativos, já ajudaria o governo, né? Sim. Mas provavelmente cai em caixa única e sai pagando conta, e é isso que acontece, né? Então, eu queria só, a minha palavra final é lembrar que o governo está fazendo um esforço muito grande para se tornar inimigo da educação, né? E não tem por que isso, porque quando tu começa um ano fechando turno, fechando bibliotecas, demitindo contratados em licença saúde, com câncer, gestante, licença gestante, aí depois apresenta um projeto desse, nefasto, que nós discordamos, tentamos dialogar, mas a gente discorda total, ele não aceita. Aí o governo, para ajudar mais ainda, ele ameaça o corte do ponto. Ou seja, quem está de greve não vai receber. Só que quem não está de greve não está recebendo também. Então, 2 meses de atraso de salário. Como assim cortar ponto? Parece uma covardia dizer isso, né? Cortar ponto de quem está com meses atrasado de salário, né? E aí, por cima, por final, ele manda a polícia bater e aí apresenta esse vídeo com algumas coisas que não ficaram bem claras, mas eu acho que, espero que aqui nessa nossa fala a gente tenha esclarecido. Não é o final, não é o total. Sim. Sempre que houver dúvidas, nos chame, pode não vir eu, mas sempre alguém virá no comando de greve, né? Para a gente esclarecer. E finalizar dizendo que a nossa greve é uma das maiores greves que eu já participei na história do CETERS, do meu tempo dentro do CETERS, né? Porque ela é diferente, porque ao invés de diminuir, ela só aumenta. Nós temos o apoio total da população, total, do comércio, dos pais, dos estudantes, do pessoal da comunicação. Então, É engraçado como a população viu a ingratidão, né? Acho que ela passou o A ano população todo... percebeu isso, né? Por isso que essa minha fala que começa no início do ano e os ataques do governo, é isso que a população ficou bem. Não pegou bem demitir gente doente. Em nenhum lugar pega bem isso, né? Eu fico pensando em alguém que caneteou na hora, assim, né? Não, demite porque o INSS vai dar conta. O INSS dá conta enquanto tu está encostado. Depois que tu, a princípio, né, resolve o problema de saúde, tu Pilatos volta também lavava pro as mãos. desemprego, né? Pilatos também lavava as mãos. Exatamente. Então é um governo que se mostrou dessa forma, que levou o quê? Que a própria sociedade, que muitas vezes era contra a greve, porque também atinge eles, né? Está do nosso lado. Então eu convido a população a continuar, para que essa injustiça que o governo está tentando fazer com aqueles que ganham menos, com os setores principais da sociedade, que é a educação, que ele retire esse projeto e a gente consiga voltar para a escola, encerrar o ano letivo e a gente iniciar um novo ano com novas perspectivas e com outros diálogos, que não o de retirar direito, e sim melhorar a vida dos educadores. Quando eu digo educador, eu me refiro a professor e funcionário de escola. Então, um abraço para quem estava assistindo, dos nossos colegas ali, né? Estavam mandando algumas ideias para falar aqui, mandando informações também. E pede para eles virem aqui, professor, porque
Vamos marcar. O senhor não sabe, nós tínhamos, quando abrimos a TV local aqui, professor Orides, professor Noé, nós tínhamos, somei e fiz as contas, Dois Irmãos tem, isso dá mais ou menos 400 professores, né? Tipo, nós vamos fazer um programa por dia, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias por semana, a hora da educação, só com professores, pais e alunos, que é quem faz a educação, né? E aí eu lembro de ter dito aqui, puxa, toda vez que os professores estão falando, aí chega o secretário de educação, a imprensa toda se vira e vai olhar para o secretário de educação. É como se não existisse mais professores, não existisse mais pais, como se não existisse mais alunos. Aí chega um vereador, as pessoas vão lá falar com o vereador e já não tem mais professores, não tem mais pais, sabe? Aí chega um prefeito, vão olhar para o prefeito e não tem mais professor, não tem mais pai. Não. O que nós fizemos aqui? Não, nós vamos fazer um programa aqui que nós vamos chamar quem faz a educação. É professores, é pais e são alunos. É isso aqui, porque eu entendo que não tem educação sem família. Não tem educação sem família. Esse é o sentido, tem que ter pelo menos as pessoas que estão envolvidas. E que dificuldade, professor Liz, para nós conseguirmos, gente. Bom, nós conseguimos reduzir o programa para um programa por semana, que é nas quartas-feiras. Porque, infelizmente, os professores, por timidez, sabe? Talvez assim, é o medo da crítica, eu acho, né? Que Platão falava, assim, bobagem, né? Isso. Sobrecarga de trabalho. Também uma sobrecarga, mas assim, puxa, né? O que eu imagino, assim, quando eu tenho um filho de 7 anos, por exemplo, eu pergunto, filho, como é que foi a escola hoje? Boa. E é isso que eu sei da escola do meu filho. E é isso que todos os pais sabem da escola dos filhos dele. Bom, se os professores viessem aqui conversar, mostrar, não, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, nós estamos fazendo com esse projetinho que não é mega projetos, né? Os mega projetos, isso é só da nossa megalomania, né? O que faz a vida são pequeninas ações no cotidiano, né? Então, mas nós não conseguimos, né? Então, se o senhor, por exemplo, puder pegar os seus projetos, mas vão lá participar, porque aqui é um instrumento democrático e nós não trazemos ninguém para saia justa, né? Nós não botamos ninguém em saia justa. Por isso que eu perguntei, não estou submetendo vocês sem querer a um programa de terror aqui, né? Porque, mas, na verdade, como vocês estão num momento muito importante, que é da greve, e vocês são do comando, é importante ouvir o que está se dizendo, né? E vir fazer o contraponto como vocês fizeram maravilhosamente. O programa é ótimo e quando precisar pode nos chamar. Eu adoro, amo debater educação. Eu acho que não só nesse ponto da luta e das greves, das momentos também sou, mas também de outros pontos importantes, né? As partes boas da educação, né? As partes boas. Essa aqui também é boa, porque se aprende muito com uma greve, né? As pessoas têm que entender isso. A lei de gestão democrática, ela coloca a família como parte da educação. A Constituição ela coloca, né? Depois vem todas as outras leis. Eu sou um pai participante, né? Eu estou sempre dentro da escola dos meus filhos, desde a escola infantil, né? Estou sempre lá e sou envolvido. Quando deu agora o problema, faltavam professores aqui, eu liguei para o secretário de Educação, digo, vem cá, tia, nossos Dois Irmãos recolhem quase 500 milhões para o estado do Rio Grande do Sul, vocês não conseguem botar professores na escola? Que vergonha é essa aqui? E aí, com esses argumentos, aí não é um zero, é argumentos sólidos, né? Agora aí, eu sei o que é ICMS, eu sei o que é IPI, eu sei o que é COFINS, eu sei como é que veio o dinheiro de vocês, cadê os professores aqui? Mas o secretário de Educação é muito ruim. Né? Desculpa de falar de público assim, mas ele não se deu bem no cargo, até teve um bom trabalhinho ali em Campo Bom, né? Mas como secretário estadual, assim, eu acho que está deixando muito a desejar, né? De qualquer maneira. Não é uma crítica pessoal, é uma constatação que eu faço. Sabe aí. Bom, mas muito obrigado pela presença de vocês aqui, sinceramente, de coração, assim, nós aqui só falamos aquilo do qual o nosso coração está cheio. Então, o nosso coração está cheio de tentativas de mostrar que a educação ainda é, junto com a família, o melhor processo civilizatório para uma sociedade se erguer de forma organizada, livre e consciente. Então, obrigado por vocês vieram aqui, um grande abraço para vocês, tá? Um grande abraço às pessoas que nos assistiram, obrigado aos que estavam compartilhando o vídeo aqui, muito obrigado ao seu Adam Johannes, nosso homem da técnica, né?
Cara, tem duas coisas de bom. Um é ele e o outro é o pai, né? Que sou eu. grande filho meu. Nosso jornal tem 36 anos aqui na cidade, para os senhores que estão chegando agora. Surpreendi, né? Somos diário há 26 anos, né? Todos os dias. Diário só em Dois Irmãos. É a menor cidade do Brasil a ter um jornal diário focado só nela. Porque os jornais normalmente tem 20, 30 municípios para se manter. E nós ficamos só focados em Dois Irmãos, que para nós só interessa Dois Irmãos. Né? Então, estamos envolvidos. Então, na greve dos professores, nós estamos aí cobrindo a greve, então é muito importante ter os CPERs. É importante dizer que as escolas estão envolvidas, né? O Afonso não tem aula. O Afonso está. O 10 é parcial, né? Porque o 10 tem bastante contratados também, tem aqueles problemas todos, né? Que o senhor Mas também. Meu filho estuda no 10. Ele é no 10. Eu sou favorável à educação pública, né? E está em jogo isso. E nós temos que cuidar para que os novos liberais, né, não destruam o sonho. Né? O senso comum de que a educação pública não é boa, né? É que sustenta o país, 90% estuda na escola pública. E aqui nós temos duas escolas que são referências na região. E se a educação pública não fosse boa, o Japão não se envergonharia quando os filhos têm que ir para a escola privada, né? Então é muito importante dizer isso, né, para as pessoas. Obrigado para vocês, obrigado para todo mundo. Deus abençoe a cada um que nos acompanhou aqui. Nós voltamos amanhã no programa Fim de Tarde em Dois Irmãos. Quero fazer um convite, antes de encerrar aqui, ela bem rapidinho, para que as pessoas no jornal de sexta-feira vai ter 4 entrevistas muito importantes sobre essa flutuação maluca do dólar para cima e para baixo, nessa gangorra cambial que nós estamos tendo aqui. E como Dois Irmãos é uma cidade eminentemente exportadora, né, essas movimentações no câmbio atrapalham um pouco. Então nós pegamos lá Vicente Bender, nomes conhecidos da cidade, Heinz Krug, conhecidíssimo, Gilmar Weber, né, e Astor Ranf, né? São 4 pessoas ligadas à área calçadista, muito importantes na nossa cidade, que vão estar com entrevistas maravilhosas no jornal de sexta-feira, não no de amanhã, no jornal de sexta-feira, que é o nosso jornal de final de semana aqui. Então acompanhe lá Astor Ranf, Heinz Krug, Gilmar Weber e o nosso Astor Ranf, Vicente Bender, falando sobre a variação cambial. Muito obrigado, muito boa noite. Se Deus quiser, voltamos amanhã. Até mais.